Olá, seja muito bem recebido, muito bem recebida por aqui. Esse aqui é o Domini Holding e Proteção, que serve para a gente formar advogados especialistas em holding e proteção de patrimônio, família e empresa. Se você está nesse lugar aqui é porque você já entendeu que essa é uma área extremamente rentável e que essa área aqui faz você sair de uma advocacia exaustiva, cansativa, para uma advocacia muito melhor e muito mais criativa. Bora conversar sobre o tema de hoje, que é alimentos no planejamento sucessório. Da onde que sai essa ideia? Da onde que vem essa questão aí dos alimentos? Essa semana eu estava fazendo a minha aula de tirar dúvidas do pessoal da rede da advocacia protetiva e o pessoal me perguntou: Simone, mas eu posso colocar no planejamento a questão dos alimentos porque ele tem uma mãe assim? E aí eu pensei, cara, a gente tem que conversar sobre alimentos. E essa aula aqui, ela é a parte 1 de 2 partes, porque como vocês sabem, alimentos dá pano para manga, né? E aí essa aula então é a aula 1 de alimentos no planejamento sucessório. E logo em seguida você vai ter acesso a essa aula 2 na semana que vem, tá bem? Então bora conversar. O que a gente vai ver hoje e aí dar sequência na semana que vem? Equalização herdeiros, como equalizar alimentos para compensar doações antecipadas, testamentos estratégicos, como é que a gente vai instituir encargos alimentares como proteção de vulneráveis, estruturas contratuais, quais são as cláusulas alimentares em doações e holdings familiares que fazem sentido, alimentos vitalícios, que são alternativas ao usufruto tradicional aí, aspectos fiscais e a questão de já fazer uma tutela para as incapacidades futuras. E isso aqui é o combo das nossas 2 aulas. Vocês entenderam por que precisam de 2 aulas para isso? Então, bora lá conversar sobre alimentos. Venham aqui para mim. Se você já é meu aluno da especialização, você já tem comigo aí o seu mapa do diagnóstico patrimonial, que você tem essas folhas destacáveis para atender os seus clientes, né? Nessas páginas aqui, são 4 ou 5 por cliente atendido, é bem importante que você perceba que existe uma parte que a gente pergunta exatamente sobre isso. Identificação do núcleo familiar e dos riscos da família, e aí a gente pergunta sobre filhos de outras relações, pergunta sobre a existência de netos e sobre dependentes que são tutelados. E ainda tem um espaço para as questões familiares relevantes. Além disso, gente, eu tenho uma lista das situações de riscos e vulnerabilidades, das quais você, que já é meu aluno da especialização e que já tem esse material aqui, vai conseguir identificar logo aqui, ó, de cara aqui, quais são as situações que você vai precisar usar esses alimentos. Então, a gente está falando aqui de alguém tá indo morar junto, alguém aqui tem filhos com deficiência ou condições especiais, então esse lugar aqui é o lugar de identificar esses riscos. E ainda tem a questão, além disso, né, da estrutura patrimonial, para saber qual é o patrimônio que mais responde ou que mais responderia por alimentos. Alguma parte do patrimônio causa frutos, tem frutos, esses frutos são frutos que rendem para que possam retornar como uma configuração alimentar. Então, se você está aí com o seu formulário de atendimento, saiba, você pode usar essa parte do formulário para fazer o diagnóstico disso que a gente está trabalhando aqui nessa aula, tá? Além disso, gente, vocês vão ver que nesses folhetos aqui existem muitas dicas de postagem sobre alimentos. Só que essas dicas não são diretas, então eu vou pegar um exemplo aqui para nós na primavera, que é uma das questões que eu mais uso ali. Deixa eu pegar aqui uma parte da primavera qualquer, ó. Carta 38, para você que tá. Tem várias cartas, são 366 cartas aqui. A maioria dos legados começa com decisões discretas, e nós estamos falando de alimentos, estamos falando de necessidade. Qual é o objetivo? Valorizar atitudes que são silenciosas e estratégicas. Na opção número 1, tem um post com o texto "Não postei, mas planejei", "Não gritei, mas protegi", e uma imagem simples e elegante. Como é que eu uso isso com a ideia de alimentos? Não postei, mas planejei, e não gritei, mas protegi, com uma foto de um filho, por exemplo, que seja menor de idade e que precisa desse tipo de proteção. Então é para isso que serve isso aqui, tá? Tá em dúvida de como usar, não sabe como fazer? Bora lá
abrir o seu livreto aí e identificar uma carta que pode ser usada aqui para os alimentos. O que a gente vai olhar para esses alimentos e vocês me ajudam aqui? Alimentos como instrumento de equalização entre os herdeiros. Volta aqui para mim. Vocês bem sabem que muitas vezes alguns dos herdeiros vão recebendo bens em vida. Alguns dos herdeiros vão recebendo antecipações a partir de coisas que os pais vão fazendo um a um. Então vamos lá, vamos imaginar que uma família tenha 3 filhos e desses 3 filhos aqui, cada um deles vai recebendo bens durante a vida. Esse aqui, na hora de se mudar, o pai e a mãe compraram um apartamento. Então, tá aqui o prédio, o apartamentinho que foi recebido. Esse outro aqui precisou que os pais pagassem a faculdade de medicina. Então, eu ia desenhar um estetoscópio, eu acho que vou tentar aqui. Então, beleza. Esse aqui precisou do pagamento da faculdade de medicina. E esse aqui é o cara que de repente nunca ganhou nada nesse momento da vida, porque ou sempre se desenvolveu, ou já tinha uma situação ali, passou num concurso público cedo. Enfim, a ideia de trazer os alimentos como equalização disso é trazer uma compensação patrimonial para esse filho numa natureza que pode ser alimentar, fixada com o objetivo de equalizar os quinhões. Ah, Simone, eu nunca ouvi falar sobre isso. Você nunca ouviu falar sobre isso porque talvez você ainda não esteja no degrau de especialista em proteção. A advocacia comum não imagina que os alimentos possam servir para equalizar os quinhões, mas a advocacia especialista sabe que pode usar para essa finalidade. Como é que eu vou saber se eu já sou especialista ou não sou, em que momento da minha jornada especialista? Saiba que a minha equipe tem feito diagnósticos para que você saiba qual é o seu próximo passo na advocacia. E esses diagnósticos, por enquanto, eles são gratuitos, enquanto eu estou formatando e melhorando cada dia a minha ferramenta. Daqui a pouco, quando a ferramenta se finalizar, ele vai ser cobrado. Então, pergunta aqui para a equipe como é que é, usa aí a estratégia. Bora conversar então sobre isso. Como que funciona, gente, isso aqui? Ao invés de apenas registrar a doação para uma futura colação, é possível estruturar obrigações alimentares que compensem essas diferenças patrimoniais. O herdeiro que recebeu uma doação antecipada, ele assume, por exemplo, o compromisso de custear as despesas médicas, educacionais ou de subsistência dos próprios pais ou até mesmo de um outro herdeiro. Então a ideia é alguém que já recebeu mais durante a vida, alguém que já recebeu vantagens para o pós-mortem ou no planejamento, acaba trazendo responsabilidades compensatórias a partir da ideia dos alimentos. O que a gente está fazendo aqui? Primeiro, assegurando o princípio da igualdade entre os filhos. Segundo, trabalhando com essa lógica de que receber bens em vida é uma coisa normal, mas precisa ser compensada, porque a gente não quer gerar uma vantagem indevida para ninguém. E a gente precisa fazer isso licitamente. Então, são 3 elementos para a gente olhar para esse assunto. Essa estratégia, gente, ela é vantajosa. Vamos olhar lá na apresentação. Ela compensa eventuais desigualdades de forma prática e imediata e evita questionamentos sobre uma futura colação, transformando essas transferências que foram feitas aqui, ó, ao longo da vida, numa circunstância que pode atender necessidades que são reais daquela família. Então pensa comigo, se eu tenho algum filho que já foi bem beneficiado, eu posso instituir certas vantagens e responsabilidades para que ele projete para o pós-mortem determinadas responsabilidades, tá bem? Além disso, o que a gente tem? Vamos dar um exemplo de uma situação prática nessa equalização. Eu tive um pai aqui que fez uma doação antecipada doando um imóvel comercial ao filho A. Essa doação causa um desequilíbrio patrimonial, então em tese eu vou ter que trazer esses bens a serem colacionados logo ali. Quando a gente tem uma ideia de uma compensação alimentar qualificada, esse filho A assume a responsabilidade de prover os alimentos aos pais e custear os tratamentos médicos. Olha o que eu estou fazendo aqui, gente. Eu estou equalizando as responsabilidades e eu estou tornando essa
antecipação, zero. Não entendi, Simone. Os pais entregaram determinado bem de R$200 mil para determinado filho A, certo? E esse determinado filho A assume a responsabilidade para com os pais do pagamento, por exemplo, do plano de saúde, das despesas clínicas, das despesas médicas, a compensar essa responsabilidade. O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu disfarço, na verdade, eu equalizo as transferências patrimoniais sobre a forma de legítima, transformando o que podia ser visto como um privilégio de um filho numa responsabilidade que é estruturada juridicamente. Então, o que eu faço? Quando eu uso a expressão disfarçar, o que eu estou tentando dizer para vocês é que eu estou organizando para que não restem diferenças aqui compensáveis, que não restem diferenças colacionáveis. E isso aqui é muito útil no planejamento sucessório, porque neste caso aqui da situação prática que eu trouxe para vocês, ela está compensando os bens dos próprios planejadores, mas não precisa ser dessa forma. Numa modalidade de equalização, então, eu posso ter um instrumento em que eu equalize trazendo responsabilidades para um herdeiro C, por exemplo, que tenha mais necessidade. Então, A, B e C. O A teria que colacionar porque recebeu uma doação antecipada, mas como o C tem vulnerabilidade, o A se compromete a um determinado encargo alimentar aqui e vai transformar essa diferença dessa antecipação em aproximada a zero. O B não vai poder questionar essa circunstância porque ele não está implicado neste recebimento. Pode ter aqui uma cláusula que assegure o que o B vai receber para que ele não se sinta prejudicado, e o C vai receber as verbas alimentares, que podem ser sustento, podem ser moradia, pode ser médico, pode ser arcar com plano de saúde, pode ser inclusive arcar com as terapias do TEA, pode ser arcar com as terapias, ecoterapia e musicoterapia e tudo mais, de outras questões de vulnerabilidades apresentadas. Então, o que a gente tem nesse lugar? Duas aplicabilidades que são extremamente úteis. Uma aplicabilidade dentro da organização do próprio sistema hereditário, de um irmão para com outro irmão, e aí a gente equaliza via alimentos, ou eu posso ter uma circunstância de um irmão relacionado aos pais. E esse encargo alimentar, essa instituição alimentar, ela visa a instituir uma diferença zero com relação a essas antecipações que já foram recebidas. Simone, por que a gente faz isso neste lugar? Por que a gente faz isso dessa forma? Para evitar que esse irmão que recebeu antecipadamente precise colacionar dentro dos autos dos inventários. E para fixar qual é a organização que eu tenho para esta pessoa com vulnerabilidade aqui poder prosseguir a vida sem se preocupar com quem é que vai arcar com essas responsabilidades ou com essas circunstâncias. Então, a ideia por aqui é olhar para uma entrega e para uma responsabilização futura alimentar e uma responsabilização futura alimentar lícita, protetiva, de garantia. Acabou por aí, Simone? Não acabou por aqui. Por quê? Existem umas segundas possibilidades. Essa aqui é a equalização. Qual é a segunda possibilidade? É usar isso dentro da holding. Como é que funciona isso dentro da holding, Simone? São cláusulas de alimentos em doações e holdings familiares. Qual é o fundamento legal, gente? O fundamento legal está lá no 1694, com o trinômio possibilidade, necessidade e proporcionalidade, verba alimentar típica, e no 548, que é a ideia de possibilidade de doação com encargo. E ainda a ideia de autonomia privada dentro do ambiente familiar. Bom, o que acontece com essa ideia da doação com reserva de usufruto? O doador pode condicionar o usufruto ou a sua reversão à prestação efetiva de alimentos. Essa estrutura oferece segurança financeira ao doador enquanto transfere a propriedade, criando um mecanismo que vai
além de um usufruto tradicional. Ah, peraí, Simone, como é que isso funciona? Olhem aqui para mim. A segunda possibilidade, então, de utilização desses alimentos é fazer uma combinação com instrumentos tradicionais. E quais são os instrumentos tradicionais que a gente traz essa combinação para cá? A doação e o usufruto, certo? Numa medida de usufruto comum, o que acontece? Geralmente eu entrego ali a nua propriedade e reservo para mim, os pais, o usufruto vitalício irreversível, certo? Pode acontecer que eu condicione a recepção pelos filhos desses valores doados aqui ao cumprimento de determinados encargos alimentares. Como assim, Simone? Eu faço a doação progressiva e o meu filho vai recebendo, por exemplo, as cotas sociais progressivamente conforme ele vai cumprindo um encargo. Vou dar um exemplo. A gente tem uma doação de cotas sociais que vai indo 10% ao ano a partir desse filho comprovar que está cumprindo com as despesas, por exemplo, de moradia, saúde e segurança dos pais. Ele precisa pagar o plano de saúde, ele precisa pagar o condomínio da casa que os pais moram e ele precisa, por exemplo, pagar a empregada doméstica e o pessoal da quadra que vigia ou o condomínio que perfaz ali a questão de segurança patrimonial dos pais. Se ele comprova que cumpriu isso durante um ano, ele adquire 10% das cotas sociais ou ações. No ano seguinte, se ele comprova que fez isso no ano, ele adquire mais 10%. Então, eu vou implementando os efeitos pragmáticos dessa doação com uma verba alimentar incidente. Isso é normal? Claro que não, gente. Isso aqui é papo de especialista. Só especialista consegue identificar a possibilidade de fazer uma doação e instituir o encargo. Se eu não faço o cumprimento do encargo que foi estabelecido na doação, existe a possibilidade de uma coisa chamada revogação da doação por não cumprimento do encargo. É uma modalidade de extinção da doação, porque a pessoa que devia cumprir o encargo alimentar não está fazendo. Então, isso é uma estratégia, um instrumental, um arcabouço gigante de possibilidades para todas as famílias que têm idosos que estão em perspectiva de vida longeva e também que tem pessoas que precisam de alimentos, como, por exemplo, pessoas que não conseguem trabalhar para ter o próprio sustento ou pessoas que estão em vulnerabilidades, como pessoas com deficiências, pessoas que, por algum impedimento físico, não podem prover o próprio sustento da maneira como deveria. Acabou? Claro que não. A gente tem a possibilidade dessas cláusulas dentro da holding. Ah, como seria isso, Simone? Lá, nos acordos de cotistas e acionistas ou no contrato social, a gente tem que esses sócios ascendentes fixem direito a alimentos mensais pagos pela sociedade ou pagos pelos herdeiros gestores. Essa previsão contratual cria uma estabilidade financeira. Olha aqui para mim. Mas Simone, que história é essa de fixar alimentos pela própria sociedade? Isso confunde o objeto social. Depende. Vocês lembram que lá na estrutura da sociedade a gente tem uma possibilidade que é a identificação da finalidade social da empresa? A finalidade social da empresa enquanto negócio é lucro. Então, empresas que são negociais têm finalidade de lucro, mas empresas que têm administração de patrimônio familiar têm a finalidade de administrar patrimônio familiar. Por patrimônio não se entende o sentido estrito do direito, mas a gente entende que são todas as relações que envolvem
os cuidados e a permanência de uma vida digna para esses planejadores em primeiro lugar. E num segundo momento, estruturar a sucessão aí para o segundo grau, para os filhos. Primeiro a gente protege o primeiro grau, que são os pais. Nessa estrutura de organização e governança para a permanência de uma sociedade não negocial, mas de uma sociedade criada para administrar o patrimônio empresarial familiar, certo? E pode ter, inclusive aqui, a família pode ter negócios, pode ter outras empresas. Essa estrutura aqui pode fixar alimentos. Essa estrutura tem finalidade que não é negocial, mas que é de administração de patrimônio suficiente a arcar com uma responsabilidade alimentar. Então, eu estou falando de quê aqui? Eu estou falando de duas propostas e de dois propósitos que são lícitos, típicos e que ajudam muito as famílias nesse espaço alimentar. Como assim, Simone? Por que tu está trazendo isso? Eu trouxe estas ideias, que são ideias para a gente sair da caixinha aquela que diz que os alimentos só se usa para isso, para aquilo outro. Quando a gente olha para além dessa caixa, quando a gente abre essa caixa e olha além dela, olha aqui atrás, olha além da caixa, o que a gente encontra? Num primeiro momento, a possibilidade de compensar e de equilibrar doações. E nessa hipótese de equilibrar as doações, a gente tem ainda um 1.1, que é equilibrar as doações com relação aos pais, e no 1.2, equilibrar as doações com relação aos demais irmãos ou aos demais herdeiros, certo? Esse equilíbrio aqui, ele precisa estar ajustado à ideia de colação. E aí, nessa aula de hoje, a gente viu ainda uma outra possibilidade, que tem um 2.1, que é a fixação de uma doação com encargo, e essa ideia do encargo, ela pode ser somada à ideia do usufruto. Que encargo é esse? Encargo alimentar. Por que eu posso somar esse encargo alimentar a essa ideia do usufruto? Porque o usufruto comum, ele não coloca para outra pessoa essa responsabilidade. Os pais recebem a fruição e ponto. Aqui é a ideia de trazer um terceiro obrigado, que pode ser, por exemplo, um filho. E isso, gente, pode ser reunido sim com o usufruto, ou pode ser sozinho na simples doação. E aí, na ideia de uma doação pura e simples, a gente estabelece o encargo e a gente pode ir entregando frações. Então, essa doação fragmentada, esta doação que a gente chama o acréscimo patrimonial fragmentado no decurso do tempo, certo? A partir de cumprimentos desse encargo realizado. E ainda, para a gente completar essa aula de hoje e dizer que na próxima aula já tem muito mais, a gente vai botar um 2.3 aqui, que é a ideia da holding familiar. E essa holding familiar criada com a finalidade específica de administração, também com uma responsabilidade alimentar típica, própria. E essa responsabilidade pode vir já com as regras para o inadimplemento, inclusive com a instituição das outras cláusulas para desfazer isso que foi feito a partir da holding, caso não seja feita, não seja cumprida essa responsabilidade alimentar. Viram que tem muito o que fazer e que olhar a título de alimentos e planejamento sucessório e proteção patrimonial? Então, se você ainda não enxergou quais são todos os usos dos alimentos, ou a maioria dos usos dos alimentos, me encontra na próxima aula. Lembra de baixar o material dessas aulas aqui e lembra de pedir o seu diagnóstico se você quiser aproveitar o momento em que eu ainda estou fazendo o upgrade aí da ferramenta. Te encontro na próxima aula.